Nesse vídeo aqui você vai conhecer a história de uma mãe de um filho viciado em apostas. Isso mesmo, inúmeras famílias estão sofrendo com o vício em apostas online. Muitos pais não sabem o que fazer quando tem um filho viciado em apostas online. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para você, eu vou compartilhar com você um estudo de caso de uma mãe que me mandou um relato, uma mãe de um paciente que passou comigo, fez o acompanhamento, fez o tratamento comigo para superar o vício em apostas e retomar o controle sobre a vida dele. Então você vai ver como é a vida de uma família, como é que uma mãe fica quando tem um filho viciado em apostas. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente, eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. E chegou a hora de você conhecer essa história. Então assista esse vídeo até o final. Mas antes disso, se por acaso você for novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo, já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho, beleza? Antes de começar a contar esse caso clínico para você, essa história real, é bem importante salientar que eu trabalho com o sigilo ético da profissão. Em nenhum momento eu vou expor o nome de ninguém aqui. Então, o paciente eu vou chamar de paciente Z. Você não vai saber, em hipótese nenhuma, o nome do paciente, o nome do familiar e também nem em que lugar do Brasil ou do mundo em que eles moram. Sempre protegendo a identidade do paciente. Então, vem comigo. Relato de uma mãe. Isso aqui foi a mãe do paciente que me mandou esse relato. Meu filho conheceu o mundo das apostas aos 17 anos, próximo de completar 18 anos. Na ilusão de ganhar dinheiro sem esforço de trabalho e estudo. Foi cada vez mais fundo nesse mundo de ilusão. Então aqui eu já vou compartilhar com você uma característica bem interessante. Muitas pessoas caem nessa ilusão de ganhar dinheiro fácil, de ganhar dinheiro rápido, de ganhar dinheiro sem precisar se esforçar muito, sem precisar trabalhar, sem precisar estudar. Então aqui vamos analisar já o começo dessa história. Um garoto de 17 anos ainda está na adolescência, né, passando para a fase adulta, querendo ganhar dinheiro fácil. É o que acontece com inúmeros adolescentes. Então o paciente Z, ele caiu nessa ilusão, na ilusão de ganhar dinheiro fácil. É claro que não é só adolescentes que entram no vício em apostas, mas sim tem muitos adolescentes caindo nesse mundo de ilusão de ganhar dinheiro fácil, sem precisar se esforçar muito. Continuando. Conheceu através de um amigo que disse estar tendo vantagem, apostando pequenas quantias e ganhando mais do que o dobro. E foi aí que tudo começou. Ou seja, aquela ilusão de ganhar dinheiro rápido, muito fácil, aquela isca, né, das apostas online. Ele deixou de ser um jovem que gostava de conquistar suas coisas com o trabalho e passou a querer ganhar sem trabalhar. Iniciou a jogar com R$2. E aí, por longo de 4 anos, depois disso, perdeu mais de R$1 milhão. Olha isso, começou com R$2 e perdeu mais de R$1 milhão. Somados em empréstimos, dinheiros de terceiros, agiotas, olha o perigo, agiotas, pertences pessoais e dos pais, vendidos, ou seja, vendeu os pertences pessoais e dos pais. Tudo para pagar contas, para alimentar uma ilusão de recuperar o que havia perdido. E isso só levava à ruína e à perda. Ou seja, olha só uma característica aqui. Começou apostando R$2 e perdeu mais de R$1 milhão ao longo de 4 anos. Então, pessoal, essa é uma característica que eu falo em todos os vídeos meus. Assim como o paciente Z, muitos fazem isso. Começam apostando muito pouco e vão aumentando, vão apostando cada vez mais. Então, quando alguém começa apostando um pouco, só um pouquinho, e fala, tô apostando pouco dinheiro, existe ali um perigo gigantesco, porque ninguém começa apostando muito. Ninguém fica viciado da noite pro dia. Ou seja, em 4 anos, o paciente Z perdeu mais de R$1 milhão. E aqui, pessoal, isso se chama a evolução do vício. Isso se chama vício em apostas, o jogo patológico. E olha só as consequências que essa mãe apontou aqui. Empréstimos, dinheiro de terceiros, agiotas. Esse paciente aqui sofreu com muitos agiotas que chegaram a ameaçar ele. Então, um caso extremamente perigoso. Olha isso, pertences pessoais, pertences dos pais vendidos.
Imagina só, emprestar dinheiro de agiota, vender pertence dele, vender pertence dos pais. Essa doença é horrível. E assim como o paciente Z, acontece com muitos jovens por aí. Ou seja, indo para a ruína como essa mãe escreveu. Continuando, pessoal, olha só como o vício se desenvolve. Continuando, e o pior de tudo isso é que o seu bom nome foi atingido, seu caráter foi corrompido, seus relacionamentos foram atingidos, o convívio com os familiares e amigos foi abalado, terminou com a namorada, a sua credibilidade foi se perdendo dia após dia. Entenda uma coisa, essa é uma história real e isso acontece com muitas pessoas, porque não é só, entenda uma coisa, não é só a vida financeira que é abalada. Quando uma pessoa está viciada em apostas, um dos principais sintomas é a mentira patológica, ou seja, a pessoa começa a mentir, perde a credibilidade, começa a enganar, começa a manipular, isso é o vício. E aí fica com problemas na vida pessoal, fica com problemas na vida familiar porque engana todo mundo que está em volta e fica com problemas também nos relacionamentos. Aqui, ó, perdeu a namorada ou terminou com a namorada, mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu atendo hoje no meu consultório, eu vejo cada vez mais no meu consultório e no programa Cartada Final, quando eu converso com os alunos do programa Cartada Final, eu vejo cada vez mais relacionamentos sendo destruídos, inúmeros divórcios acontecendo, famílias sendo destruídas. Infelizmente, o vício em apostas não ataca só a vida financeira, ataca todas as esferas da vida da pessoa e é isso que você tem que entender. Se você está sofrendo com o vício em apostas, você vai ter tua vida pessoal abalada, teus relacionamentos familiares. Por quê? Porque a pessoa começa a mentir. Infelizmente, todo apostador acaba se tornando um grande mentiroso. Depois, no tratamento que eu fiz com esse paciente, com o paciente Z, nós trabalhamos muito isso, você vai ver ao longo desse vídeo. Assista esse vídeo até o final. Continuando a história, a convivência em família ficou extremamente comprometida, pois a mentira passou a ser frequente e constante. Já não sabíamos mais quando ele estava falando a verdade, porque 90% era mentira. Uma mente deturpada, um caráter corrompido e uma ganância desnecessária passou a ser constante na vida do meu filho. Olha que triste, pessoal. Uma mãe falando isso é triste porque, infelizmente, é isso que acontece. Para uma mãe chegar num ponto de falar isso é porque sofreu muito. Se você é mãe, se você é pai que está passando por isso, você sabe o que eu estou falando. E a grande pergunta é, ele precisava disso? Eu respondo, não. Ele não precisava disso. Não somos ricos, mas tínhamos posses. Somos uma família de credibilidade, honestidade. E o pai dele sempre foi um homem honesto e de caráter. E sempre o ensinou assim. Então eu quero falar uma coisa para vocês. Olha como uma mãe sofre. Uma mãe sofre e uma família sofre. É triste ver porque, sim, de fato, essa família não precisava de nada disso. Tinha condições financeiras, não eram bilionárias, mas tinham posse, tinham condições, não precisava nada disso. E o mais interessante que eu quero falar para você, esse paciente Z é um paciente que eu tenho um carinho especial por ele. É um paciente que eu gosto muito. Eu fiz um tratamento completo com ele. Ele é uma pessoa extremamente boa. O vício corrompe, o vício faz a pessoa ficar com uma ganância gigantesca. Esse menino, o paciente Z, é um menino que eu gosto muito e foi muito triste ver ele se perdendo assim. Ele chegou para mim nessa situação que vocês estão vendo aqui. E aos poucos, quando eu fui atendendo ele, eu vi que sim, era uma pessoa boa. Então, fazer o paciente Z estourar a bolha da negação e a bolha da mentira foi o primeiro passo. Porque o paciente que quer sair do vício, ele tem que primeiro parar de mentir. E foi isso que eu trabalhei com ele no tratamento. Vincular, busquei um bom vínculo, hoje eu tenho contato, troco mensagens com ele, então, ou seja, ter um bom vínculo com ele e fazer com que ele parasse de mentir. Continuando a história aqui, no entanto, ele se deixou levar pela ilusão de vencer sem lutar, de conseguir sem conquistar e de ter sem trabalhar. Ele mudou totalmente de um filho obediente e carinhoso, passou a ser um filho teimoso e desobediente, sem dar nenhuma atenção a conselhos. Pagamos muitas contas dele, pois isso envolvia a integridade física dele. O que significa isso? Envolvia a integridade física dele. Ele estava sendo ameaçado por agiotas. Olha isso, olha como fica a cabeça desse menino, olha como fica a cabeça dessa família. Imagine um pai e uma mãe vendo o filho ser ameaçado por agiotas, ou seja, a integridade física. O que o pai vai fazer? Por isso, pessoal, que eu falo,
a importância de um profissional com experiência para acompanhar a família, para orientar se paga a conta, se não paga, o que faz, quais ferramentas usar. É isso que eu trabalho com os meus alunos do programa Cartada Final. Tem que saber o que fazer, tem que saber qual conta pagar primeiro, para que caminho seguir, porque é uma pressão gigantesca. Essa família sofreu muito, esse menino também sofreu, porque continuava muitas vezes apostando, porque achava que ia recuperar o que perdeu, porque estava sendo ameaçado por agiotas. Isso acontece com inúmeras pessoas. Porém, após as últimas perdas, ele não teve mais nossa ajuda financeira. E graças a Deus, abriu para ele uma porta de emprego e uma segunda fonte de renda. Ele vem pagando as dívidas dele, ainda com a ajuda do pai, mas não com o peixe, e sim com a vara. Em meio a esse turbilhão de problemas, encontramos o Leonardo, eu, no caso, né? E o acompanhamento profissional dele foi fundamental para a mudança da vida do nosso filho, que hoje tem o Leonardo não só como um profissional, mas como um amigo. Meu filho ainda luta contra esse mal, porque afinal de contas, o mundo se globalizou. E nessas bets e tigrinhos, mas hoje ele tem a consciência das consequências adquiridas e da necessidade de trabalhar com honestidade e verdade, seguindo os princípios e valores familiares, preservando o respeito e o amor de Deus e valorizando a família. Quero dizer para vocês que quando essa família me encontrou, foi essa mãe que me encontrou, esse menino estava assim, perdendo dinheiro, muito dinheiro, nós fizemos o tratamento completo com ele. Fiz inúmeras consultas com a família. Por quê? Porque quando o paciente está assim, como vocês estão vendo, ele não envolve só o dinheiro dele, a vida dele. Ele acaba envolvendo toda a família dele. Então, eu fiz inúmeras consultas com a família, atendi a mãe, atendi o pai, atendi ele, fiz consulta de família e, além disso, eu dei todo o suporte necessário. Porque esse menino, ele é maior do que a doença, ele é maior do que o vício, ele é maior do que o jogo patológico, ele é uma pessoa muito boa. Eu só precisava orientar ele com ferramentas específicas para que ele conseguisse vencer esse vício. E aqui ela falou, eu achei muito legal, que o meu filho tem o Leonardo como um amigo. Quero dizer para você, paciente, que é meu paciente Z que está assistindo, gosto muito de você, estou muito feliz de ver que a cada dia você está conseguindo superar o vício. Eu tenho um carinho especial por esse paciente e por essa família. E eu acredito sim que, assim como ele, inúmeras famílias, inúmeros pacientes que estão viciados conseguem sim sair do vício, pessoal. E o mais importante de tudo, olha a importância aqui que ela me falou, ó, valores de família, a importância de ter um emprego. Entenda uma coisa, cabeça vazia é a oficina do diabo, então tem que lutar contra o vício, tem que lutar contra a ociosidade, porque sim tem como sair dessa. Continuando aqui, ó, obrigado, Leonardo, pelo trabalho de excelência, por toda a ajuda terapêuticas em estratégias que ajudaram a evoluir, levantar e caminhar rumo à vida que ele nunca deveria ter trocado por uma ilusão. Gratidão a Deus e a você. Gratidão a você aí, mãe, que me mandou essa mensagem, que acreditou no meu trabalho, que me contratou para cuidar do teu filho. Muito obrigado. E ela escreveu ali no parágrafo anterior que o filho dela, o paciente Z, sabe que sim, ele tem que continuar cuidando. E é muito importante dizer, eu sempre falo isso, o jogo patológico, pessoal, é uma doença crônica, tem que cuidar, tem que aprender a lidar com o vício. Se não cuidar, recai. Então, muitas vezes a pessoa fica um tempão sem apostar e relaxa e recai. Então é isso que eu ensino no programa Cartada Final, é isso que eu ensino para os meus pacientes no consultório, é isso que eu trabalhei com esse paciente e com essa família. Esse foi mais um caso de uma família que teve inúmeros problemas com o vício em apostas, mas que sim, com muita união e com um tratamento de qualidade, um tratamento especializado, com muita força de vontade dessa família inteira, conseguiu. Essa família é uma família abençoada e estou na torcida para que, assim como essa família, a tua família também consiga superar o vício. Eu quero convidar você que está me assistindo a comentar aqui embaixo, deixa a tua história se é parecida, se você se identificou com alguma dessas características, desses sintomas que essa mãe mandou. Deixa a tua história, o teu filho aí, o teu marido está viciado em apostas, você está viciado em apostas? Deixa a tua história aqui embaixo, beleza? Eu quero dizer para você, se você aí quer conhecer o meu trabalho assim como essa mãe aqui, me segue no Instagram que tem muito conteúdo de qualidade. Se você quiser chegar até mim, até mesmo tentar marcar uma consulta comigo, também é através do meu Instagram. Vai no meu Instagram, me segue e me manda um direct. Leonardo F. Teixeira, bem facinho, Leonardo F. Teixeira. Me manda um direct lá que a minha equipe vai te responder. Se eu tiver disponibilidade de horário, se eu tiver disponibilidade de agenda, nós podemos marcar um atendimento e quem sabe começar um tratamento
focado assim como eu fiz com essa família. Beleza? Tô te esperando no meu Instagram, manda um direct e me segue lá, Leonardo F. Teixeira. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho. Claro, assista esse vídeo aqui, ó, que tá muito legal. Essa história também tá muito boa. Um grande abraço, tamo junto. Valeu!